Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever aí embaixo, deixar o like no vídeo e me seguir lá no Instagram, AlemãoSPFC. E agora, sem enrolar, vamos para o vídeo de hoje, desejando uma excelente segunda-feira, que Deus abençoe o nosso dia. São paulinos e São Paulinas, temos algumas novidades, né? O tricolor voltou a campo para treinamento após a folga de domingo. Hoje o primeiro treino da semana, iniciamos aí uma semana que temos muitas novidades, mas temos também algumas informações sobre saídas, tá bom, galera? Temos aí primeiramente a transição de Ferreira e também Lucas Moura, mas também temos a confirmação da saída de Igor Lisiero. Após longa passagem, né, mais de 140 jogos com a camisa do São Paulo, finalmente chega ao fim essa passagem, né? O jogador que foi revelado em Cotia era uma grande promessa para a lateral esquerda, chegou no profissional, jogou ali meio que como volante, inclusive foi campeão paulista em 2021 como titular, na época com o Hernan Crespo, né? Por isso a gente viveu essa expectativa de que o retorno do Crespo pudesse dar uma nova vida ao Lisiero no São Paulo, que inclusive treinava separado. Desde o começo do ano, ele sequer entrou em uma partida, em um minutinho sequer, não foi relacionado para muitos jogos. E hoje, né, é o último dia de contrato com o Lisiero. A partir de amanhã o jogador já fica oficialmente livre aos 27 anos de idade. Teve negociação no começo do ano com o Sport, o negócio não avançou e agora chega ao fim a passagem dele com a camisa do São Paulo após mais de 140 jogos. Surgiu, como eu falei, chegou a ser titular, depois passou por altos e baixos, foi emprestado em 3 ocasiões, foi emprestado ao Internacional, ao Coritiba, ao Iverdon da Suíça, retornou ano passado, teve 11 participações no final da temporada, né, inclusive fazendo um golaço contra o Criciúma, na época ainda com o Zubeldia, né, mas em 2025 a situação mudou, após ele não querer renovar o seu contrato, o São Paulo, na contenção de gastos, não ofereceu um aumento para o Lisiero, ele não aceitou, ficou apenas treinando esses 6 meses e agora se despede da equipe do São Paulo. E aí, você acha que o Lisiero poderia ter tido uma nova oportunidade, agora principalmente com o Hernan Crespo, ou você acha que é uma boa essa contenção de gastos, agora não teremos mais este salário para pagar a partir de julho? Deixa aí nos comentários o que você acha sobre a saída do Igor Lisiero, lateral esquerdo / volante, que se despediu oficialmente do São Paulo. Galera, temos uma atualização importantíssima para trazer sobre o Biel, atacante de 24 anos da equipe do Sporting, que está no radar do São Paulo, mas a gente já tinha informado para vocês aqui a dificuldade por conta da parte financeira, né? O Biel foi uma grande contratação do Sporting na última temporada, indo do Bahia, jogou inclusive Champions League, entrou em campo aí contra a equipe do Borussia Dortmund e tudo mais, foi campeão português, mas acabou não tendo as oportunidades que era de se esperar. Com isso, o jogador aí podendo ser negociado, São Paulo ficou de olho e ele realmente deve sair da equipe do Sporting. Outros clubes também de olho, mas quem está avançando na sua contratação por cerca de 45 milhões de reais é o nosso rival Corinthians. Não consigo entender como o Corinthians consegue fazer essas contratações e o São Paulo não consegue. Corinthians devendo estádio, devendo todo mundo, torcida fechando as portas aí, impeachment de presidente, devendo marmita, devendo aluguel, devendo luz, devendo tudo e consegue fazer 45 milhões de investimento em um atacante que o São Paulo não consegue. Não estou falando que o São Paulo tem que ser irresponsável financeiramente e fechar a contratação do Biel hoje por 40 milhões. Nada disso, mas não dá para entender como acontecem essas coisas com esses clubes. O Atlético Mineiro também está de olho, deve muito mais do que o São Paulo e estava ali no páreo para fazer essa contratação. Todos os times devendo aí mais de bilhão e fazendo essas contratações, sinceramente não dá para entender. Então, só para esclarecer essa questão aí para vocês, São Paulo sim de olho no Biel, mas não disposto a pagar o que a equipe do Sporting está pedindo e pelo que eu acompanhei aí as informações de bastidores, o jogador estaria encaminhado com o Corinthians, fechou? Com esse jogador saindo de pauta, o São Paulo foi buscar um outro nome, esse bem polêmico. Eu gosto, mas é um jogador bem polêmico, a gente vai falar sobre ele agora. É o atacante John Kennedy, ele mesmo que foi revelado pelo Fluminense, viveu muitos altos e baixos dentro de campo, inegável o talento que esse cara tem, já decidiu Libertadores fazendo gol do título, já fez gols importantes com a camisa do Fluminense, mas tem muitos problemas extracampo, inclusive algumas situações bem pesadas. Tanto que o jogador primeiramente tinha sido emprestado à Ferroviária, né? Inclusive jogou o Campeonato Paulista e foi artilheiro do Campeonato
aqui jogando com a Ferroviária, né? Voltou ao Fluminense, teve uma nova chance, gol de título de Libertadores e tudo mais. Diniz deu uma reviravolta na carreira do cara, mas continuou com os problemas extracampo. Esta temporada ele está emprestado ao Pachuca do México, inclusive disputou o Mundial aí, jogou contra Real Madrid e tudo mais, esteve em campo em alguns minutos, mas o fato dele não ser titular de lá, apesar de vestir a camisa 10, está incomodando bastante o John Kennedy, e ele declarou ao seu empresário e às pessoas próximas de que ele vai retornar ao futebol brasileiro. Só que tem um problema, ele está fora dos planejamentos do Fluminense, está fora do plano da temporada e pode ser emprestado novamente pela equipe tricolor, e o São Paulo é um dos clubes que está de olho. Ele ainda é muito jovem, apenas 23 anos de idade, tomara que tome rumo na sua carreira, né? Se não for no São Paulo, mas é um jogador que, como eu falei, tem um talento absurdo, faz muitos gols, forte fisicamente, brigador, um atacante completo que pode jogar ali como 9, pode jogar um pouquinho mais aberto, pode jogar também como um segundo atacante, fazendo muitas vezes ali um papel ao lado, né, de um outro centroavante. Então é um jogador com as principais características que um jogador para a função precisa, mas esses problemas extracampo, hoje um jogador não pode mais ter isso aí, né? Não é mais um jogador da década de 90, hoje os caras têm que ter disciplina e tudo mais. Então, mudou, né, rapaziada? O Kennedy, se fosse na década de 90, acredito que estaria aí entre os principais atacantes do futebol brasileiro, mas hoje não é mais tolerável isso aí, né? Então o jogador, como eu falei para vocês, declarou que quer retornar ao futebol brasileiro, mas ao mesmo tempo está fora do plano do Fluminense, podendo ser emprestado novamente. Então o São Paulo sai um pouquinho do Biel e busca agora informações sobre o John Kennedy. É polêmico, como eu falei para vocês, é um atacante que eu gosto e, como eu disse, se entrar na linha, para mim chega inclusive para brigar pela titularidade no São Paulo. Ele não conseguiu se firmar, nem no Fluminense, nem na equipe do Pachuca, tanto que tá aí, saindo do Fluminense, saindo do Pachuca, tá nessa indefinição aí de sua carreira. Tricolor está de olho, tem outros 2 clubes também do futebol brasileiro de olho na situação do John Kennedy, tá bom, galera? Então, deixa aí nos comentários o que você acha sobre isso, quero saber se você aceitaria, se você não aceitaria, então deixa aí, ó, um comentário com um joinha pra cima se você gostaria do John Kennedy, se o joinha pra baixo se você não gostaria de sua contratação. O São Paulo vai trazer um atacante, vai trazer também um meio-campista. Situações aí desta janela de transferências, já chegou o Dineno, né? Mas como o São Paulo também estava de olho no Biel, né? Que é um atacante aí de versatilidade, um atacante que pode fazer funções de velocidade ali no ataque, São Paulo também está de olho no John Kennedy, que ele é mais um atacante de área do que um atacante de velocidade, mas como eu falei, ele é versátil, né? Ele pode fazer algumas funções diferentes aí no papel tático da equipe, e eu quero saber a sua opinião, já que é um atacante que temos aí em pauta. Galera, atualização aí de última hora. Todo mundo acompanhou ontem a eliminação do Flamengo, né, no Mundial de Clubes contra a equipe do Bayern de Munique, um jogo que acabou 4-2 para a equipe alemã. O Flamengo vacilou, entregou muitos gols, né? Os 4 gols eu diria que foi praticamente entregue, não tirando o mérito da equipe alemã, que aproveitou as oportunidades, né? Muitas vezes a equipe erra e o outro clube não aproveita. O Bayern aproveitou, não jogou ali como era de se esperar, porque para mim se joga como era o Bayern de Munique, aquele massacre, poderia ser até mais. Com a eliminação do Flamengo, está confirmado, né? O primeiro jogo do São Paulo pós-paralisação é contra eles, né? Porque se o Flamengo chegasse na semifinal, a partida seria adiada. Por enquanto, mantemos a partida para o dia 12 desse próximo mês de julho, que se inicia amanhã. Como eu falei para vocês, Flamengo eliminado, retorna ao território brasileiro e aí começa, né, a programação por enquanto mantida. São Paulo e Flamengo, primeiro jogo pós-paralisação do Campeonato Mundial. Por enquanto, o único clube brasileiro é o Palmeiras. O Fluminense está jogando nesse exato momento, pode se classificar e se juntar ao Palmeiras, ou pode ser eliminado e se juntar a Botafogo e Flamengo e retornar ao Brasil. Então tá bom, galera? Por enquanto, mantida a primeira partida. Informação importante, hein? Primeira partida pós-paralisação. Teremos o São Paulo aí, depois de um mês nos gramados, contra o Flamengo no Campeonato Brasileiro. Isso é muito importante, porque como eu já tinha dito durante a semana, se o Flamengo avançasse, nós teríamos essa partida adiada, e aí teríamos São Paulo e Bragantino, mais ou menos ali para o dia 17, mas também sem confirmação de data, obviamente, porque depende
até onde as equipes brasileiras chegam. Por enquanto, Flamengo e Botafogo já voltando para o Brasil, Fluminense jogando nesse exato momento, só o Palmeiras confirmado aí nas quartas de final para encarar a equipe do Chelsea. Fechado, rapaziada? Então, muito importante e muito boa essa informação, porque eu quero logo ver o São Paulo de novo agora, principalmente com o Hernan Crespo. Fechado? Então, se você é novo aqui no canal e não quer perder essas novidades diariamente, não esquece, curte o vídeo, segue nossa página, se inscreva aí no canal. Para todo mundo que está nos acompanhando, deixe os comentários sobre todos os assuntos que a gente falou. Fechado? O vídeo está se encerrando. Volto amanhã com muito mais novidades. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Valeu!